Bem-vindo ao canal Escatológico. A certeza da fé é diferente da dúvida da ciência, verdadeira ciência. Porque, como vimos, Karl Popper, ele fala, por exemplo, que a ciência não procura a verdade. Tá? Ele diz, o Karl Popper, nessa obra, não é? Não é dado à ciência chegar seja a verdade, seja a falsidade. Mas os enunciados científicos só podem atingir graus sucessivos de probabilidade, cujos inatingíveis limites superior e inferior são a verdade e a falsidade. Então cabe à ciência decidir acerca da probabilidade, pois não é dado a ela chegar seja a verdade, seja a falsidade. Agora, os globoloides, né, os defensores da pseudociência, eles afirmam que, por exemplo, a evolução é um ponto pacífico. Não, está comprovada a evolução. Não, meu amigo. Não passa de uma hipótese, nem teoria é, tá? E jamais eles encontraram fatos, tá? Paleontologia jamais encontrou fatos comprovadores que comprovem a evolução. No vídeo anterior vimos que Lamoureux, ele foi um criacionista da Terra jovem, tá? E ele se tornou um criacionista evolucionário, como se isso fosse possível. Então ele acreditava que tinha que fazer uma escolha entre acreditar na evolução ou na criação. E ele pergunta em uma de suas obras: por que o Deus do cristianismo não usou a evolução como seu método para criar o universo e a vida? E uma pergunta relacionada: existe uma maneira piedosa de ler o relato da criação em Gênesis que não seja literal? Essa criação evolutiva, tá? Que ela tem a ver com esse design inteligente, porque no final das contas, a evolução e o design inteligente permitem interpretações abertas a respeito de quem criou, ou do que criou. Tanto a evolução quanto o design inteligente tem esse tipo aberto que nós falamos, que é possível realizar um sincretismo, tá? Ou uma síntese da evolução e da fé cristã. Então a criação evolutiva é uma tentativa de sintetizar a evolução e a fé cristã. Então esses criacionistas evolucionários, eles inventaram um Deus que não é o Deus da Bíblia, tá? O Deus da criação evolucionária. Pois o Deus da criação evolucionária não pode ser o Deus bíblico. O que acontece é o seguinte, que ele interpreta a natureza de acordo com uma determinada visão filosófica e religiosa. Então é isso, por exemplo, que os evolucionistas fazem, tá? Eles interpretam dados de uma forma que caibam dentro da ideologia ou da filosofia que eles anteriormente defendem. Então eles fazem os dados se submeterem à ideologia deles e não o contrário. Então é uma interpretação. É isso que os evolucionistas têm feito desde sempre. E isso é particularmente o caso, tá? Quando alguém que se diz cientista está tentando reconstruir o passado não observado e não observável, tá? E irrepetível, para aprender sobre as origens. Porque como nem eu, nem você estávamos lá no momento da criação, que nenhum ser humano, né, estava lá no momento da criação, então tudo que diz respeito a esse tema, ou a perguntas e respostas desse tema, tem a ver exclusivamente com fé. E o livro de Hebreus define fé como sendo a prova das coisas que não se veem. E a visão de mundo que os cientistas, os ditos cientistas, têm
nessa visão deles predomina o naturalismo, que é a ideia filosófica e religiosa, tá? De que a natureza é tudo o que existe e tudo pode ser explicado pelo tempo, mais o acaso, mais as leis da natureza. Entretanto, devemos ter em mente que o pecado afetou nossas mentes e, portanto, como vemos a revelação natural. Então, o ser humano, eles são humanos, esses ditos cientistas, são homens, a maioria destituídos da crença em Deus. Tá? Eles não se veem como homens falhos nem pecadores, pelo contrário, né? A própria mídia os adora. Né? São sacerdotes de uma religião, então eles são inculpáveis, inerrantes. É isso que eles ensinam. Tá? Então coloca o sujeito lá com avental branco, né? Aí ele faz um comercial de pasta de dente e todo mundo acredita, tá? Que a pasta de dente ela vai fazer os dentes de todo mundo ficar branquinho. Então é isso que eles fazem, tá? Então apresenta o sujeito lá como um sacerdote sem pecado, puro e incapaz de mentir, tá? A rebelião do homem e a alienação de Deus distorcem o seu pensamento. Portanto, desde a entrada do pecado no mundo, o homem pode obter conhecimento verdadeiro sobre Deus, de sua revelação geral, somente se o estudar à luz das Escrituras. Portanto, é necessário interpretar a revelação natural à luz da revelação especial. Eu vou apresentar aqui a vocês, tá, um texto muito batido, que todos conhecem, mas que esses ditos cristãos, evolucionistas, heliocentristas, insistem em interpretar aquele texto que descreve algo que ocorreu na natureza, tá? De modo a se encaixar nas ideias erradas deles, ou a encaixar nas ideias que eles têm a respeito da natureza, ao invés de interpretarem a revelação natural, aquilo que ocorreu na natureza, à luz da revelação especial. Tá? Vou deixar com vocês, primeiramente, um vídeo que fiz a bordo do MSC Seaside. Tá? Então, quando paramos no Porto de Miami, e como eu estava na cabine de frente, né, a cabine bem na frente do navio, um local privilegiado, então eu pude fazer uma filmagem sensacional da Lua e do Sol. Tá? O Sol nascendo, o Sol surgindo, né? E a Lua, né? E os dois no mesmo plano, tá? Porque no modelo verdadeiro é assim que eles trabalham, tá? Sol e Lua. E neste modelo, o globo se encontra entre eles. Então, Sol e Lua estão separados pelo globo. Então, aqui nós estávamos aqui em Miami, tá? Miami. Certo? Então, como estava o Sol nascendo, né? Como estava amanhecendo, o Sol iluminando aqui. Então é claro que a Lua teria que estar aqui, desse lado aqui, que é o Japão. Como é que nós estávamos aqui no globo terrestre, observando o Sol e a Lua em um mesmo plano? É porque nós vivemos nesta realidade, tá? E não nesta daqui. Ponto para os terraplanistas. Vejam só. A Lua. Vocês podem ver aí. O Sol lá. Sol nascendo. Acabamos de chegar no Porto de Miami, vindo do Caribe. Vocês podem ver aí. Downtown Miami. South Beach. South Beach.
Reparem na água. Tudo no nível, tá, pessoal? Então, não estamos no globo, tá? Vocês podem ver aí a Lua e o Sol at the same time, the same plane. Então vejam só. Estamos aí na cabine de frente do navio, a cabine de proa. É um local privilegiado, vejam só. O Sol, né? Então, se nós tivéssemos um globo, vocês estão vendo essas antenas aí? Imaginem que isso é um globo. Então vejam que Miami, né, estaria justamente aqui, nesse ponto aqui, vejam só. Então o Sol estaria nascendo aí, e do outro lado, que seria o Japão, a Lua estaria do outro lado. Então vocês veem que não é desse jeito. Raciocine. Vejam o mar é plano, tudo no nível. Em nenhum momento eu vi o navio vencendo curvatura, tá? Vejam a Lua aí. Lua e Sol no mesmo plano. Isso é básico, tá, pessoal? Você utilizar os seus sentidos para entender a realidade onde você vive. Então vejam aí. O mar no nível. Tudo plano, nivelado. Em nenhum momento esse navio, essa embarcação gigantesca fez curva, não. Até o próprio capitão do navio me disse que eles assumiam navegar em um plano. E isso quando eu perguntei a ele o que o transatlântico fazia para vencer a curvatura da Terra. Tá? Então vejam aí. Lugar bonito, hein? Muito bonito. É. Observe, use a mente que Deus deu a você. Nós não estamos em um globo. Estamos em um plano estendido, tá? Então essa é a criação de Deus. Por isso que nós conseguimos viajar de avião, navegar em um navio, fazer todas as coisas, tá? Que seriam impossíveis se estivéssemos girando. Observem aí de novo a Lua. Agora são 6 horas e 28 minutos da manhã. Podemos ver o nascer do sol. E também podemos observar a noite indo embora. Esse trecho de Josué, capítulo 10, ele descreve, tá? Ele faz uma descrição. Isso não é poema, não, tá? Ele faz uma descrição. Quando Deus respondeu a oração dele, ele descreve que o Sol e a Lua se detiveram, tá? No céu. Então vejam só. O Sol se deteve e a Lua parou. E ele diz assim: detente em Gibeon e tu, Lua, no vale de Ajalon.
Então, para esse pessoalzinho aí, que defende o design inteligente, tá? E a maioria dos cristãos atuais, tá? Josué era burro. Eles eram estúpidos e Deus revelou isso aqui conforme o entendimento errado que eles tinham a respeito da realidade, tá? Então, foi isso que aconteceu, tá? Para o cristão bolóide, que acha aí que é compatível o heliocentrismo com a Bíblia, né? Sendo que o heliocentrismo deriva justamente aí da evolução, tá? A macroevolução, afirmando que as espécies surgiram, né? E foram se desenvolvendo, foram evoluindo de espécies inferiores. Se você for analisar isso, é coisa de retardado mesmo, tá? Porque a célula mais simples, ela já é muito complexa. Então, seria impossível um organismo que está se desenvolvendo ele sobreviver em um meio hostil, por exemplo, tá? Bom, mas voltando aqui, então eles acham, tá, que o heliocentrismo é verdadeiro e que esse trecho aqui, na verdade, é uma revelação ou um registro errado feito por Josué, tá? Ora, bolas, se ele mandou o sol se deter em Gibeon, é porque o sol estava em Gibeon. Ele via isso, ele testemunhou isso. E a lua no vale de Ajalon. Então é isso que nós vimos, tá? Vocês veem aqui, ó, o mapa da Terra plana. Isso aqui representa o sol, né? Então o sol ele vai iluminar localmente, tá? E a lua também, tá? Cada um tem a sua influência. E o sol estava, como ele ilumina localmente, ele estava em determinado local. E a lua também, tá? Então Josué, ele testemunhou aquilo que todos nós testemunhamos todos os dias. É só olhar para cima, tá? Olha para o céu abestalhado, que você vai ver o sol e a lua em um mesmo plano, em um mesmo nível, tá? E se fosse a Terra que tivesse parado, primeira coisa, isso anularia a lei da gravidade, que os bolóides insistem em dizer que essa grandeza, gravitação é real, tá? É uma mentira, tá? Então você, cristão bolóide, não consegue explicar esse trecho sem negar, certo? Sem negar a verdade de Deus. Então, se você é heliocentrista, você faz Deus de mentiroso, tá? Deus aqui enganou todo mundo, né? E aí você pode rasgar a sua Bíblia, tá? E vá crer. Você tem que escolher qual a sua religião, rapaz. Cristão heliocentrista. Ou você crê na palavra de Deus, ou você coloca a tua fé nisto aqui, ou vai colocar a sua fé, tá? Aí nas teorias humanas, tá? A religião cientificista. Porque não passa disso, uma religião, tá? É uma religião. Aí você vai adorar aí o Saturno, o Netuno, o Plutão, né? Como você, que é heliocentrista, lê esse trecho, você cristão? O que vem na tua cabeça? Uma vez eu vi um pastor na igreja presbiteriana pregar sobre esse texto. Aliás, foi a última vez, a primeira e última vez que eu vi esse tipo de pregação. E ele, né, como um bom heliocentrista, provavelmente um maçom, ele então explicou de uma forma bem maluca, né? Falou, não, porque Deus, ele pode quebrar todas as leis naturais, e aí ele fez um milagre parando a terra. Gente, mas se o próprio Josué está falando que ele tinha diante de si o cenário do sol e a lua, né, juntos. Ele estava num ambiente que via um vale, né? Então ele observou. E aí justamente parou, né? Sol e a lua aí, né?
O Sol parou e a Lua também. Então não tem como isso aqui ser explicado dessa forma absurda que eles querem, né? O Sol da ciência é fictício. Eles dizem que está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, vejam só. O Sol verdadeiro é esse aqui, ó. Ele é pequeno, está bem perto da Terra. Ó, ilumina localmente, tá? Os raios crepusculares mostram um Sol pequeno e perto de nós. Se você quer honrar a palavra de Deus, dê um pontapé nessa teoria ridícula e excêntrica do heliocentrismo. Fica a dica.